Presidente, talvez no sentido até de algumas intervenções que já foram feitas, queria solicitar o seguinte. Aliás, o Sr. Presidente vai ter que me desculpar, se calhar, mas vai ter que me desculpar o abuso, mas eu atrevo-me a fazer-lhe uma sugestão. Que o Partido Socialista estará desde o início nesta Comissão de Inquérito com o objetivo de inviabilizar o apuramento de factos que possam eventualmente comprometer o Governo, já não será novidade para ninguém. Julgo que esta atitude, nesta primeira reunião de trabalho, mostra outra coisa, é que o Partido Socialista vai procurar obstaculizar por todas as vias, incluindo com expedientes dilatórios, vai procurar obstaculizar por todas as vias o bom funcionamento desta Comissão de Inquérito. E o conselho que eu me atrevia a dar ao Sr. Presidente era o de que o Sr. Presidente, obviamente naquilo que é, cumprisse estritamente aquilo que são as suas obrigações regimentais, mas que pudesse, quando são feitos apelos, porque foi disso que se tratou, quando são feitos apelos, como aquele que foi feito pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, eu atrevia-me a sugerir ao Sr. Presidente que o Sr. Presidente interferisse liminarmente estes apelos. Porque este apelo do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, a repetir-se em todas as reuniões, traduzir-se-á numa obstaculização das nossas reuniões que impedirá o trabalho e a eficácia desta Comissão. E, portanto, Sr. Presidente, julgo que o estrito cumprimento das obrigações regimentais por parte do Sr. Presidente e por parte de todos os membros desta Comissão de Inquérito é uma imposição relativamente à qual ninguém poderá fazer o que quer que seja. Agora, relativamente a estes expedientes dilatórios, eu apelava ao Sr. Presidente para que os pudesse interferir liminarmente, que é o tratamento que eu julgo que merece. Presidente, da intervenção do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, ficámos a saber que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues não tem interesse em conhecer todas as atas deste período. Da nossa parte, da parte do PCP, nós apresentámos uma proposta que vai, no sentido desta, abrange até um período temporal mais, não sei se será mais vasto, porque nós pedimos apenas 2008 e 2009, portanto, em relação a 2010, não fazemos essa solicitação, mas de facto consideramos que isto é uma matéria fundamental, Sr. Presidente, para o apuramento de vários factos, que, em nosso entender, são determinantes nesta matéria, particularmente para saber que conhecimento é que tinham os membros do Conselho de Administração sobre este negócio e mais, e para apurar um facto que é um facto central em toda esta discussão e que tem tido abordagens diferenciadas, que tem que ver com a necessidade ou não de informação ao Governo, tendo em conta a existência ou não de uma possibilidade de vetar o negócio. E desse ponto de vista é fundamental nós termos acesso às atas do Conselho de Administração, não só para podermos apurar estes factos, mas também para que no âmbito das audições estes documentos nos auxiliem no apuramento de várias contradições que já resultam dos depoimentos feitos na Comissão de Ética. E precisamente por isso, estes documentos nós consideramos que são fundamentais para o trabalho desta Comissão de Inquérito. Desta intervenção feita pelo Sr. Deputado Osvaldo Castro, que também queria dizer o seguinte, e já que estamos a discutir os segredos, os vários segredos, importa talvez fazer esta apreciação. Porque, de facto, nós vamos estar aqui confrontados com uma série de limitações, algumas das quais já sabemos quais são, as outras podemos adivinhá-las, até porque se tivermos em conta aquilo que foram os depoimentos já prestados na Comissão de Ética, certamente poderemos quase transpor para esta Comissão de Inquérito os problemas com que nos confrontaremos. Mas sobre esta questão dos segredos, e particularmente sobre o segredo de justiça, queria dizer o seguinte, para além de Montesquieu e de John Locke, muitos outros pensadores teorizaram sobre a separação de poderes. Do nosso ponto de vista, é um princípio pelo qual temos o máximo respeito. E isso significa não pôr o poder político, não colocar o poder político a fazer aquilo que compete ao poder judicial. Mas isto também não pode significar que o poder político se mantenha alheio a tudo aquilo que acontece do ponto de vista judicial. E, aliás, se os seus deputados tiverem a oportunidade de se debruçar sobre o artigo 5º, precisamente, que refere a necessidade de comunicação ao Sr. Procurador-Geral da República, do conteúdo da resolução da Comissão de Inquérito, que se refere à necessidade de informação por parte do Sr. Procurador-Geral da República à Assembleia sobre a existência ou não de algum processo criminal. E, caso exista algum processo criminal, a obrigação que a Assembleia da República tem de deliberar sobre a eventual suspensão do inquérito parlamentar até o trânsito em julgado, encontramos aqui uma regra que traça fronteiras entre aquilo que é competência do poder político e aquilo que deve ser competência do poder judicial. Agora, eu, com todo o respeito que tenho pelo Sr. Deputado Osvaldo Castro, queria colocar aqui uma questão, porque das palavras do Sr. Deputado pode resultar uma interpretação que absolutiza o segredo de justiça e a necessidade de reservar para os tribunais
a informação que consta dos processos em investigação ou em julgamento. E a verdade é que, já hoje, nesta Comissão, nós lançámos mão de uma norma do Código de Processo Penal que prevê precisamente a relativização do segredo de justiça. E que prevê precisamente que, sempre que as autoridades judiciárias o entendam como possível, a disponibilização da informação constante de processos judiciais sobre o segredo de justiça possa acontecer, não fazendo aqui sequer uma distinção em relação a titulares do poder político ou qualquer cidadão. Não há sequer essa distinção. Portanto, qualquer cidadão pode ter acesso à informação constante de um processo sobre segredo de justiça se as autoridades judiciárias entenderem que isso não põe em causa a investigação e se, aquelas duas linhas, se for conveniente ao esclarecimento da verdade ou se for indispensável ao exercício de direitos. E, portanto, nós não partilhamos uma perspectiva de absolutização do segredo de justiça, mas, Sr. Presidente, também não partilhamos uma perspectiva de que ponha o poder político a esmiuçar aquilo que são as competências do Poder Judicial e para esse peditório também não daremos. Eu queria relembrar aquele requerimento oral que apresentei há pouco relativamente a esta questão da solicitação da informação ao Sr. Procurador do Ministério Público junto do Tribunal de Comarca do Baixo Voga, no sentido de obtermos, ao abrigo do número 9 do artigo 86 do Código de Processo Penal, a informação que o Sr. Procurador considerar que é relevante para o objeto da Comissão e que não colide com a investigação criminal e, portanto, no âmbito nos termos legais previstos no Código de Processo Penal, nos possa facultar essa informação se dela dispuser e se o entender conveniente. Sr. Presidente. Sr. Oliveira, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo esta questão que coloca o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. A questão é a seguinte: no âmbito daquele processo, quem dirige a investigação criminal é o Sr. Procurador junto do Tribunal de Comarca. Obviamente que no âmbito daquele processo, quer o Sr. Procurador-Geral Distrital, quer o Sr. Procurador-Geral da República, e tendo em conta os esclarecimentos que até o Sr. Procurador-Geral da República já prestou, e tendo em conta até já a intervenção que o Sr. Procurador-Geral da República teve no âmbito daquele processo, julgo que, obviamente, tendo em conta a intervenção que já houve, certamente, quer o Sr. Procurador-Geral Distrital adjunto, quer o Sr. Procurador-Geral da República, têm ambos conhecimento também do processo. A questão que aqui se coloca é a seguinte: a norma do Código de Processo Penal refere-se especificamente à autoridade judiciária. A autoridade judiciária, no âmbito de um processo que está na fase de inquérito, é o Ministério Público. Entendo eu que, tendo em conta a titularidade da ação penal, cabe ao Sr. Procurador junto ao Tribunal de Comarca de Aveiro, e sem prejuízo dos poderes da competência, dos poderes hierárquicos que o Sr. Procurador-Geral da República tem relativamente àquele processo, o magistrado titular do processo é aquele a quem deve ser dirigido o requerimento. E, portanto, nesse sentido, julgo que fará mais sentido requerer a informação ao Sr. Procurador do Tribunal de Comarca do Baixo Voga.